Lá em Gênesis, onde tudo começou, diz que tudo era um caos. O universo, né, a física mesmo diz isso, que veio do caos, da desordem para a ordem. Tudo era um caos. Nada existia. Não tinha ordem, não tinha organização. E diz que o Espírito de Deus estava ali e se movia. Se movia sobre a face das águas. Presta atenção, se movia naquela desordem. Mas tudo ainda era uma desordem. Fala comigo, desordem. Era um caos. Mesmo Deus pairando ali o Espírito dele, porque Deus é eterno. Ele sempre existiu. E sempre vai existir. Quando as coisas começaram a mudar? Diz a Bíblia que quando Deus abriu a boca e começou a declarar. Então ele disse, haja luz. A primeira coisa, e houve o quê? Luz. A partir do momento, irmãos, que Deus começa a abrir a boca e declarar a palavra, tudo que era um caos, tudo que era uma desordem, tudo que era trevas, tudo que era escuridão, passou agora tudo ter ordem, organização, a ter luz, ter água, ter limite entre terra, água, montanhas, vales, verdes. Tudo ficou lindo, maravilhoso ao som da palavra de Deus. Assim é com a gente. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Aplauda forte a Ele. Amém. Amém. Então, irmãos, a nossa alma, presta atenção. A nossa alma está um caos. Está uma desordem. Está uma escuridão. Mas quando a palavra de Deus começa a entrar, a primeira coisa, vai ter luz. Vai ter ordem. A palavra de Deus cura, liberta, restaura. De maneira que quando a gente estiver debaixo de medo, quem enfrenta medo aqui? Dia de medo de perder emprego, medo da morte. Pode levantar a mão, irmão. Qualquer tipo de medo. Medo de qualquer, medo de separar, medo de viver o resto da vida sozinho, de não ter família, de não ter ninguém. Quando o medo vier sobre nós temos que declarar a palavra de Deus, que diz para nós assim, a Bíblia fala para nós, não temas, eu sou contigo todos os dias da sua vida. Quando a nossa alma estiver com medo, irmão, eu tenho que declarar para mim, eu não vou temer. Alma, não tema nada, porque Deus está comigo todos os dias da minha vida. Existe 365 vezes na Bíblia essa palavra, não temas, não temas. Essa frase está lá para todo dia, quando a gente abrir os olhos, cedinho, já saber, eu não vou temer nada, porque Deus está comigo. A minha alma não tem que temer. Quando a gente se sentir culpado, ou por um pecado, ou por uma atitude nossa, né? Poxa, eu fiz algo que não devia, a culpa vem, né? Vem aquele ressentimento, aquela dor na alma. Mas nesse momento a gente trazer a palavra do Senhor à existência e falar assim, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu me arrependi, eu confessei, eu larguei Deus, eu estou curado, eu estou livre. E não fica deixando aquele sentimento de culpa entrar no nosso coração. Irmão, de verdade, você está entendendo a palavra hoje? Porque essa palavra é tão libertadora, irmão, para a nossa vida. Talvez pessoas entraram hoje aqui, irmão, com uma alma pesada, aprisionada, vivendo um caos dentro de você. Você chega na igreja, você levanta a mão, você canta, você bate palma, você fala com os irmãos, você vai na célula, você até lidera a célula, mas dentro de você, a sua alma, irmão, está vazia. Dentro de você, quando você deita lá no travesseiro à noite, você se sente só. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer que você tem que ser uma alma vivente. E somente através da palavra. Não é remédio, irmão. Não é fazer uma viagem para aliviar. É muito bom, mas a cura, a libertação só vem através da palavra de Jesus Cristo na nossa vida. Somente através da palavra. Não tem outro jeito. Amém? Irmãos, às vezes tem que usar um remédio, o psiquiatra vai indicar para dar um controle aí, ok. A terapia é maravilhosa para diagnosticar, ter mais clareza, mas a cura real dos traumas humanos só vem de Deus. Não adianta ficar batendo em um monte de porta, irmãos, porque só existe uma porta. Uma porta. Bem-aventurado é o que entra por essa porta. Às vezes nos sentimos fracos, irmãos. Tem aquele dia que às vezes você até acorda bem. Você acorda bem, mas às vezes do nada vem uma tristeza, um negócio. Tem dias assim. Uma fraqueza, um desânimo na alma. E a gente lembrar da palavra que diz pra gente, o profeta Isaías fala, né, da palavra de Deus, que Deus diz pra mim, pra você assim, ó, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel.
No dia da fraqueza, irmãos, aprenda a declarar que Deus me fortalece, Ele me sustenta. Eu vou levar os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, que criou a terra. Ele não vai deixar o meu pé vacilar. Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está me vendo. E eu vou começar a declarar que em Cristo eu sou forte, em Deus eu posso todas as coisas, que nele eu sou mais que vencedor, tudo eu posso naquele que me fortalece. E você começa a declarar e começa a lançar seus medos, suas ansiedades, sua tristeza, e aquela coisa, aquela contaminação na tua alma vai saindo. Vai saindo, irmão, sai. Quando os medos do amanhã vierem, sabe, a gente tem que lembrar do que a Bíblia diz para nós no Salmo 127, ou 128, que diz assim: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. É tanta correria, irmãos, para ganhar o pão de cada dia. É ou não é, irmãos? E paga aqui, aí deve de lá, junta essa conta, passa para outra. É uma matemática, irmão, que só brasileiro consegue fazer para sobreviver. E tem o plano A, tem o plano B, tem o emprego 3, tem o emprego 4. Negócio do Júlio lá, tenho 2 empregos. Não, já que brasileiro é 3, é 4. No emprego do emprego, você tem outro emprego. Você leva a trufa para vender no trabalho, aí você vende isso, vende aquilo, vende... É ou não é, irmão? Mas sabe o que a Bíblia diz? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Inútil vos será levantar cedo, comer o pão que com tanta angústia você conseguiu aquele dinheiro. É inútil, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Não significa, irmãos, não é literal que a gente só vai dormir e todo dia que vamos acordar vai ter $1.000 lá em casa. Antes fosse, não é isso não. A gente vai trabalhar, às vezes vai ter o plano A, o plano B, mas em primeiro lugar eu busco o reino de Deus, a justiça. E Deus vai me dar, nada vai te faltar. Fala para o teu irmão, meu irmão, não desespera, nada vai te faltar. Fala para o teu irmão, fala, irmão, Deus provê todas as coisas sobre a sua vida. Espere em Deus, espere em Deus. Às vezes a gente está debaixo, sabe, de uma palavra de morte, de uma doença, ou alguém que a gente chama muito, e está um negócio ali, e um desenganado, e está lá meses naquele hospital, uma vida sofrida, e a gente às vezes, é assim mesmo, e vai aceitando. Mas irmãos, a Bíblia diz em João 11 que Jesus falou para nós: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Enquanto a vida, há esperança. Pode todo mundo falar, acabou, não tem mais jeito, está 4 dias enterrado, já cheira mal. Enquanto a vida em Deus, há esperança. E se há esperança e a gente declarar, irmãos, acontece. Em Ezequiel 37, Deus coloca ele diante daquele vale de morte. Só tinha os ossos, não tinha mais carne, não tinha músculo, não tinha mais nada, só aqueles ossos. E Deus pergunta para Ezequiel, por acaso pode reviver esses ossos? Pode voltar a ter vida esses corpos? E Deus às vezes está perguntando para você hoje. Lá na sua alma, talvez Deus está perguntando para você: você ainda crê que eu posso fazer alguma coisa? Responde dentro de você, irmãos. Deus fala comigo e com você: você crê que eu posso curar essa pessoa? Você ainda crê, mesmo com tudo que você está vendo, que eu posso restaurar a tua casa? Que eu posso mudar o teu casamento? Que eu posso trazer seu marido de volta? Você ainda crê que você hoje pode ser livre dessa depressão que te atormenta? Você crê ainda que hoje eu posso mudar a tua vida, a tua história? Isso que Deus perguntou para Ezequiel. E sabe o que Ezequiel respondeu? Senhor, tu sabes. Ou seja, Ezequiel fala: tudo está nas tuas mãos. O Senhor tem a vida e tem a morte. O Senhor é o dono de todas as coisas. Tu sabes, tu podes. Jó dizia: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Nada escapa das tuas mãos. Jó dizia, no pior momento da vida dele: eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará sobre a terra para julgar a minha causa. A questão é, Jó sabia. Ezequiel sabia. Você sabe? Você ainda crê? Porque quando Ezequiel diz para Deus: Senhor, tu sabes. Então, naquele diálogo, Deus diz para ele assim: abra a tua boca e profetiza. Fala para o teu irmão: profetiza, meu irmão. Fala para ele: meu irmão, profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza, meu irmão. Fala para ele: profetiza. Profetiza a palavra, declara sobre ele, profetiza a palavra. Profetiza a verdade, meu irmão, sobre a sua vida.
Coloca a mão no teu coração e fala: Deus, eu quero aprender, meu Deus, a profetizar vida, Senhor, sobre mim. Eu quero aprender, meu Deus, a profetizar. Como a gente está falando aqui hoje, na hora do medo, da ansiedade, declara a palavra. Eu vi, irmãos, esses dias um testemunho num livro e dizia assim, bem a respeito disso mesmo, desse tema, que também é muito parecido com o que eu ministrei semana passada, e Deus sabe por quê, mas a mulher, ela estava desenganada. Câncer, último estágio, não tinha mais o que fazer, depois de tanto tratamento, tanta coisa, o médico mandou ela para casa, falou: fica em casa, fica com a sua família, poucas semanas de vida, não há o que fazer. Mas aquela mulher era uma mulher, sabe, de fé. E ela contava que naqueles últimos momentos, que ela tinha um pouquinho de força, ela começou a pegar a Bíblia, quando ela voltou para casa, e escrever em vários papéis, vários versículos que falavam de cura. Vários versículos, foi escrevendo, e ela recortava aqueles versículos e ela colava na parede do quarto dela, onde as vistas dela alcançassem, ela colava aquela sulfite, aquele cartaz, aqueles versículos, e ela ali na cama, cada vez piorando mais, ela mal conseguia se levantar, mas todo o tempo ela lia, ela olhava aqueles versículos, ela só profetizava, ela lia aqueles versículos e falava: não, pelas pisaduras de Jesus eu já fui curada, não, Deus é a vida, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E ela começou a falar: Deus é o dono da vida, minha vida está nas mãos dele. E ela declarando, irmãos, foi quase um ano. Olha como a gente tem que perseverar, quase um ano. Mas diz que depois de quase um ano ela começou, meu irmão, a ficar melhor. Irmãos, ela levantou da cama, ela voltou a trabalhar, voltou a ter vida. Se passaram mais de 20 anos, nem gripe mais ela tem, irmãos. Nada, sumiu, os médicos até hoje não entendem, já passou mais de 20 anos. Mas o poder dá o que, irmãos? Palavra. A única forma de nós sermos alma vivente, a única forma da vida realmente estar dentro de nós é a gente crer na palavra, viver a palavra, ser cheio da palavra. E a gente precisa, irmãos, tomar posse disso. A verdade é que muitos de nós, e eu não falo só aqui, eu falo da igreja, a igreja como um corpo mundial. Muitos vão às igrejas, mas a igreja não habita aqui. Vai, ouve, acha bonito, é simpatizante. Sempre que der, olha na agenda: hoje está frio, hoje não tem shopping, não dá para ir para a praia. Vamos para a igreja. Como se fosse um lugar social. Muitos vivem essa vida. E por isso a alma não vai experimentar tudo aquilo que Deus tem. Por quê? Porque a pessoa não tem ligação verdadeira com a palavra. Deus não chama a gente para visitar a igreja, para visitar a palavra, para visitar o reino. Ele chama a gente para morar, para habitar. Habitar, como Davi dizia, que ele morava, ele habitava na presença do Senhor. E se a gente fica nessa, sabe, dessa enganação: eu canto, eu acho legal, muito bom, mas realmente não entrega o coração, sabe, não entrega a vida, não deixa realmente a palavra de Deus entrar no nosso coração, irmão, não vai adiantar nada. O nosso comportamento, irmãos, nossas palavras, tudo aquilo que sai da nossa boca vai dizer de verdade se a gente é convertido ao reino ou se a gente é um simples frequentador de igreja. Os nossos atos, nosso comportamento, a nossa palavra, elas que vão dizer se realmente a gente é convertido a um reino ou só um simpatizante. Se sai da nossa boca a palavra negativa, não consigo, a gente só vive medo, ansiedade, expectativa, é um looping, é sempre mal, aí levanta um pouquinho, cai de novo, não tem uma constância. Tudo isso está dizendo que de verdade nós não estamos conectados de verdade, enxertados na videira. Quem está entendendo, irmão, em nome de Jesus? Não estou, e a Bíblia diz em João 15 que nós temos que estar enxertados na videira. Não é só fazer parte de uma plantinha no galho, nós está enxertado, conectado. É impossível, irmãos, é impossível o ser humano abrir o coração para Deus, sabe, para a palavra e não ter mudança. Não tem como, irmão, é impossível a gente abrir o nosso coração para Deus habitar, para a palavra de Deus reinar dentro de nós e não ter mudança. Se a gente abre o coração de verdade, se a gente de verdade entrega a nossa vida, e entregar a nossa vida significa romper com o mundo, porque a Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz: numa mesma fonte não pode jorrar água doce, água. Não adianta domingo eu estar aqui, sábado eu estar lá com os amigos, bebendo, falando palavrão, vendo coisa indecente, com a mão na pornografia lá do celular. Não,
vendo filme que não presta. Não, porque eu estou mexendo de um monte de coisa. É um rompimento. E se a gente se lançar de verdade no reino, na palavra, irmãos, é impossível não ter mudança e Deus livrar a tua alma do inferno. Porque o que vai para o céu ou para o inferno não é o corpo, irmãos, é o quê? A alma. E a nossa alma tem que ser curada. E ela só pode ser curada através da palavra de Deus. Irmãos, Provérbios 28:13. Eles vão colocar aqui, eu acho que é isso, 28:13. Diz assim, ó, aquele quem cobre as suas transgressões. Transgressão é pecado, é maldade. Irmão, 5 minutos eu já termino, presta atenção. Aquele quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele quem cobre, que finge que não está lá, nunca vai ter paz. Não. De verdade não. Aquele que encobre, que deixa lá no cantinho, irmãos, nunca vai ter alegria verdadeira. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Vírgula. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Quando a gente, irmãos, deixa lá escondidinho, sabe, não confessa, vai pondo debaixo do tapete o pecado, a maledicência, a pornografia, a mentira, a fofoca, a raiva, as mágoas, tudo aquilo que já falamos no início, vai pondo debaixo do tapete, nunca vai prosperar, a alma nunca vai ser livre completamente. Mas quando a gente confessa e deixa, a gente alcança o que, irmãos? Misericórdia. Nós temos que confessar o Senhor para a palavra de Deus entrar. Confessar a mágoa, a raiva, o ressentimento, a inveja, para que a palavra de Deus habite, porque não tem como a palavra de Deus habitar em nós, se nós primeiro não confessarmos, porque à medida que a gente confessa, Deus tira, a gente é limpo, a gente está vazio dessas coisas, para agora poder ser cheio do que, irmão? De Deus. Por isso que a Bíblia diz, se confessares os nossos pecados, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. E aí a gente chega, irmãos, ao que é tiririca. Pergunta para o teu irmão, você sabe o que é tiririca? Porque é bom assim que você registra mais fácil a palavra. Sabe o que é tiririca, irmão? Você nunca vai esquecer do que é tiririca. E quando vir na sua mente tiririca, você vai lembrar da palavra de hoje, amém? Porque essa palavra de hoje, ela salva a nossa vida do inferno. A palavra de hoje salva a nossa vida de viver uma vida que não é vivida, uma vida morta. Não ser alma vivente. Tiririca, irmãos, é uma erva daninha. Tem um campo lindo lá, sei lá, de futebol, um sítio, uma lavoura, verdinho, tudo lindo, maravilhoso. Só que lá no meio nasce uma plantinha, pequenininha, chamada como, irmãos? Tiririca. Passarinho passou, deixou a semente cair e brotou. Quem não sabe o que é tiririca, olha e vê aquela plantinha no meio que não tem nada a ver, ela vai e puxa o quê? A tiririca. Deixa eu tirar essa plantinha daqui que não tem nada a ver. Só que quando tira com as suas mãos a tiririca, essa plantinha, o bulbo dela que está lá na raiz, ele estoura. E quando ele estoura, ele começa por baixo, contaminar todo o solo. Em poucas semanas, tudo que estava plantado ali morre. Depois que puxou uma, não tem mais jeito. Antes de puxar uma, tem que jogar o veneno. Antes de puxar, não pode puxar, porque o veneno vai matar o bulbo. Porque se você puxar, vai estourar. Está entendendo? Lá na raiz e vai contaminar. O que isso significa para nós, irmãos? Às vezes, a nossa vida não muda, que é a palavra aqui de hoje, porque a gente está tentando resolver com as nossas mãos. Ou escondendo, fingindo que não existe, né? Mudando de foco, fazendo mais curso, estudando mais, trabalhando mais, trocando de relacionamento. Ah, esse marido não deu certo, vamos pegar outro. Ah, essa mulher é esquisita, vamos pegar outro. É igual bolacha, biscoito, vai um, tem outro, tem 18, vamos pro funk, pro forró, lá encontra um homem lá. E vai tentando resolver com as nossas mãos. Mas quando a gente vai tentando resolver com as nossas mãos, vai contaminar o que, irmãos? O solo, porque sabe por quê? Porque só Deus pode mudar a vida do homem. Essa ideologia dessa sociedade hedonista, vindo com esses pensamentos de importante é eu ser feliz, o importante é eu dar conta da minha vida, eu sei o que eu quero, o homem não sabe de nada. Porque se o ser humano soubesse de alguma coisa, o mundo não estava do jeito que está. Só Deus pode mudar a nossa vida, só Ele pode curar. Ele pode arrancar a tiririca.
sem explodir nada, a mão dele pode. Ele pode, no lugar da dor, arrancar que você não vai nem sentir, irmãos. Mas se a gente fizer pela nossa mão, vai contaminar tudo. Então a gente tem que deixar Deus fazer. E quando Ele faz? Quando a gente confessa. Quando a gente confessa. Lá em Salmo 32, que a gente leu, desde o versículo 1 em diante, Davi ele falou, olha, eu estou aqui, os meus ossos secos pelos meus constantes gemidos de noite, a altura do versículo 6, 7, 8 ali para frente, ele diz, confessei-te o meu pecado, não mais ocultei do Senhor, e eu fui curado, eu fui livre. A nossa vulnerabilidade maior, a gente tem que confessar a quem, irmãos? Ao Senhor. E eu queria que você, se pudesse, ficasse um pouquinho de pé agora, para a gente já fazer aqui esse treino, irmãos. Levanta um pouquinho. Fecha os seus olhos. Coloca a mão assim na altura, sabe, do teu coração. Feche seus olhos enquanto tudo que você ouviu está aí reverberando dentro de você. Sabe, aquela tiririca está ali e tem que fazer o quê? Tem que jogar herbicida lá, um veneno para matar. E o herbicida que o Senhor joga na nossa vida hoje é a palavra de Deus. Para arrancar essas tiriricas. A Bíblia diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, queria muito que todos nós, irmão, todos nós, a começar de mim aqui. Daqui a pouco nós vamos orar pela família, mas quantas famílias estão doentes? A família, por quê? Porque tem gente lá com a alma doente. E uma pessoa com a alma cheia de tiririca, ela tentando arrancar pela mão dela a tiririca, o que acontece? Aquilo lá vai espalhando na família. Agora a família toda está doente por causa daquela pessoa que é melindrosa, por causa daquela pessoa que é ofendida, por causa daquela pessoa que vive com raiva, que não tem domínio próprio. Sabe, por causa daquela pessoa que tem um espírito de confusão na vida dela e a família está toda contaminada porque a tiririca está lá. E como nós lemos aqui em Provérbios 28, aqui, se a gente deixar, irmão, se a gente não confessar, a gente vai adoecer. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, sabe, eu queria muito que você, com seus olhos fechados, começasse a trazer a tua alma, o teu coração. Talvez você, como foi dito hoje, está com o coração aflito porque você viveu situações de alianças quebradas. Você foi traído, você foi desprezado. Talvez de coisas desde a sua infância, você teve um pai distante, uma mãe cruel, sabe? Veio num lar complicado e tudo isso foi criando tantas coisas dentro de você. Talvez você há tanto tempo está sorrindo para os outros que já vive essa máscara, mas dentro de você é uma alma, sabe? Tão doente, tão pesado. Às vezes estamos, sabe, presos em tantos pecados, Deus, como da pornografia, da mentira, Pai. Tantas coisas que dominam a nossa vida. Mas quando a gente confessa, Deus, e deixa, a gente alcança misericórdia. E aqui é o som, sabe, do teclado, aqui do som desse louvor. Você pode começar a falar com Deus, a confessar Ele. Pode sair do teu íntimo, sabe? Não é para o irmão do lado ouvir, não é para a esposa, para o marido. É algo seu, pessoal. Mas enquanto eles tocam aqui, você pode começar. Eles só vão tocar, não vão cantar não, vão só tocar. Mas você pode começar agora a falar com Deus. Você pode começar a orar aí ao Senhor. Você pode começar a declarar.